E aí, galerinha do Elisa, a gente tá de volta agora um pouquinho longe, né? Mas por uma boa causa, pra gente se cuidar, pra lavar bem as mãos e pra gente evitar, né, enfim, a propagação ainda mais do coronavírus. Então, enquanto isso, esse tempo de quarentena, né, já foi então o tempo de descanso, de férias. Agora é hora de focar, é hora de estudar mesmo à distância, certo? E aí a gente tem, né, o nosso primeiro assunto a ser tratado nesse momento vai ser então sobre sofistas e Sócrates. Na verdade, nem todas algumas turmas já tiveram esse assunto, né, numa das nossas últimas aulas. Porém, como as turmas não estavam parelhas, eu vou ter que voltar um pouquinho. Mas assim, nunca é prejuízo para ninguém, né, pessoal? Até porque quanto mais a gente vê um assunto, mais a gente debate, melhor é para todo mundo. Bom, Sofistas e Sócrates não é uma novidade para vocês, na verdade, a gente trabalha, né, o terceiro ano, essa revisão do que vocês viram no primeiro e no segundo. Então, é um assunto que a gente estudou lá no primeiro ano e que faz parte, então, aí no nosso livro do capítulo 2, né, da página 19 à página 24. Então, é interessante que vocês acompanhem, né, o que está sendo falado em aula, destaquem partezinhas ali no livro e usem disso para estudar e para fazer os exercícios, certo? Bom, a gente inicia então falando que dos pré-socráticos a Sócrates a gente tem uma mudança de paradigma. A gente vai dizer que os pré-socráticos, né, aqueles primeiros filósofos, são pré-socráticos porque eles se ocupam de questões cosmológicas, ou seja, o primeiro momento da filosofia é um momento de questionar, deixa eu descer um pouquinho aqui, o momento de questionar a questão ali acerca do cosmos, do universo, né? Do que constitui todas as coisas do universo. Então, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles estão buscando esta resposta, certo? Quando a gente tem, então, a chegada de Sócrates, nós temos uma mudança de paradigma, porque agora eu não estou querendo mais saber tanto do meio, e sim mais de uma coisa que parta do ser humano. Então, as investigações cosmológicas, elas dão lugar para as investigações antropológicas. Antes eu busco entender o universo, o cosmos, a realidade, porque eu considero o ser humano, então, em meio a tudo isso. Agora, eu estou tentando entender o ser humano e a partir do ser humano eu entendo o restante. Então, essa é a mudança de paradigma que tem, que marca a presença, então, né, filosófica de Sócrates, beleza? Esse momento, né, esse período, a gente vai ter uma situação que vai ser ali, né, situações que são políticas até, né, da própria Constituição, da democracia ateniense. Então, a gente tem discussões políticas, os sofistas em volta ali, né, fundamentando bastante as discussões através da retórica. Então, assim, na verdade, como a democracia ateniense ela possibilita que poucos indivíduos, né, que são cidadãos, tenham ali acesso ao debate, meio que acaba se tornando muito importante a questão do debate pelo debate, o debate pelo convencimento. Eu ganho uma discussão através então do convencimento e não me preocupo com coisa demais além disso, certo? Bom, o que a gente tem então é a presença de um grupo que seria um grupo que eu costumo dizer um grupo rival, então, de Sócrates, que seria, então, os sofistas. Sofistas, inclusive, na filosofia é uma super ofensa, assim, tá, pessoal? Então, é uma coisa que a gente não chama por aí o pessoal de sofista. Quem são os sofistas? Sofistas são aqueles que vão estar muito preocupados com os enunciados, muito preocupados com os argumentos, que se são bonitos, os argumentos são convincentes, mas que esses argumentos não são baseados em verdade, né? Então eles são muito belos, muito emocionais, mas ao mesmo tempo não são baseados em verdade. Então, assim, os sofistas estão muito mais preocupados com esses aspectos, coisa que Sócrates vai super condenar, né? Porque afinal de contas, ele quer que o conhecimento, ele quer que a verdade ela prevaleça, que ela apareça através da discussão. Mas os sofistas não demonstram muito isso. Bom, vamos ver aqui.
Então, como é que eu posso caracterizar os sofistas? Eu vou ficar andando aqui pelo slide de vocês, pessoal. Isso, para não esconder nada. Como é que então a gente caracteriza os sofistas? Eles exercem uma prática de ensino itinerante remunerada. Isso possibilita, né, que eles acabem tendo realmente essa ideia de que os valores de certo e errado, por exemplo, a verdade, ela seja relativa, porque como eles viajam, eles veem diferentes realidades e vão argumentar que é difícil a gente ter uma verdade absoluta. E a prática de ensino, ela, além de ser itinerante, ela também é remunerada, algo que Sócrates condena super, né? Então, o que a gente vai ter, né? Essa prática de ensino itinerante remunerada. Então, dependendo de quem está pagando, os sofistas, eles vão ter uma relação com a verdade que é diferente, né? Dependendo de como que eu devo falar algo para vocês, dependendo daquela pessoa que me paga, eu vou falar de um determinado modo. Então, assim que vai funcionar os sofistas. E por isso eles são acusados então de não ter compromisso com a verdade, né? Porque eles vão estar com essa verdade relativa, depende de quem paga, depende do lugar que está falando, depende de várias coisas, né? Então, no fim das contas, o que mais importa para eles é o convencimento e por isso eles vão utilizar da retórica, que é a arte de bem argumentar. Então, eles não têm compromisso com a verdade. Para os sofistas, a verdade é uma questão de conveniência. A verdade é relativa. Agora, para os filósofos, a verdade ela é absoluta. Pessoal, de Sócrates a Nietzsche, a gente vai ter uma busca por verdade que seja absoluta, certo? A gente não vai ter verdade por conveniência, a gente não vai ter verdade de um outro meio sem ser essa noção realmente de verdade absoluta. O que acontece? Para a filosofia, então, verdades não deixam de ser verdades. Nós é que estávamos enganados com relação a elas, né? Então, por isso que a verdade ela ganha esse status de absoluto. Né? Mas isso não é em todo momento da filosofia, vai ser ele de Sócrates a Nietzsche praticamente. E é algo que a gente consegue diferenciar bem Sócrates dos sofistas, porque os sofistas, verdade relativa, Sócrates, a verdade então como absoluta. E falando de Sócrates, até o Sócrates tá aqui, opa, é aqui, Sócrates. Nós temos então, né, algumas coisas para falar do Sócrates. Ele que é considerado o pai da filosofia até hoje, nosso discurso, né, nosso juramento, né, na formatura de filosofia é um discurso socrático. E nós, então, vamos caracterizar um pouco mais esse filósofo aqui em questão. Pessoal, o que nós temos do Sócrates? Primeiro, quando a gente tem essa ideia do conhece a ti mesmo, é uma característica dessa pesquisa mais antropológica. De que maneira? Nós vamos ter então que primeiro nos conhecer, para depois disso conhecer todo o universo que tem por fora, para depois disso conhecer toda a realidade que tem por fora. Principalmente porque as ideias, a verdade, ela já está dentro dos indivíduos. Então, como é que eu vou extrair isso? Através da maiêutica. A mãe de Sócrates era parteira e maiêutica significa parto das ideias. Ele teve essa brilhante ideia de ser filósofo, acompanhando a mãe dele no trabalho e decidiu: nossa, vou ser filósofo, eu quero parir. Opa, luz aqui no show. Quero parir ideias nas pessoas, certo? O que acontece? Nós vamos ter então em Sócrates essa ideia de que eu vou extrair dos indivíduos as ideias, eu vou extrair dos indivíduos então a verdade, né? Não tem como outra solução sem ser essa. Né? Então, se através do conhece a ti mesmo que eu chego, então a verdade. Agora, como fazer esse parto das ideias? Como extrair então a essas ideias. Primeiro de tudo, a consideração é de que um filósofo ele não cria a verdade, ele não ensina a verdade, ele ajuda a aparecer. A verdade já está aí, basta fazer com que ela então apareça. Beleza? E como é que eu vou fazer então aparecer? Como é que eu vou fazer então? Como é que eu vou parir a verdade que existe dentro do indivíduo? Bom, o que a gente tem do Sócrates? Ele vai dizer só sei que nada sei. E quando ele fala o só sei que nada sei, quando a gente tem esse só sei que nada sei socrático, a gente está
na verdade, né, apontando que ele é o cara mais sábio, né, ou melhor, ele está apontando que ele é o cara mais sábio de toda a Grécia. Porque o ponto que ele se conhece é de reconhecer a sua própria ignorância. E esse é o ponto de partida para o conhecimento. Quanto mais eu estou disposto a saber, né? Quanto mais eu assumo que eu não sei, mais eu estou disposto a saber mais. Mas através do questionamento, eu vou então sabendo mais, vou adquirindo mais conhecimento, certo? Então, só sei que na da Seis Socrático, ele expressa essa necessidade, essa ânsia por mais conhecimento. E isso, né, a ideia da maiêutica, a ideia de conhecimento está dentro da gente, né, que basta eu externalizar, e a ideia de que ainda há muito a conhecer nos leva a um caminho comum, que seria um caminho dialético, né? Então, o ponto de partida aí para Sócrates deveria ser o saber-se então ignorante, pois se o homem achasse que sabia a verdade, continuaria no mundo das aparências e dos preconceitos, não atingindo então o conhecimento de fato. O conhecimento de fato, esse conhecimento, né, com base no questionamento, esse fazer nascer a verdade que existe dentro de nós, se dá por um meio dialético. Como assim um meio dialético? Através do diálogo. Tudo que a gente conhece de Sócrates são os diálogos do Platão. Né? Sócrates não escreveu nada, né? Então, se alguém falar para vocês, eu li um livro do Sócrates, a pessoa está mentindo, né? Porque não tem livro do Sócrates. Existem livros do Platão que vão estar falando de Sócrates, que Sócrates vai ser um personagem principal. Mas não existem livros escritos necessariamente, então, pelo Sócrates. O que acontece? A dialética, então, é essa arte do diálogo. E a gente vê lá no Platão, as suas obras, todas elas em diálogo. Sempre vai ter, então, Sócrates conversando com seus interlocutores e questionando muito, sendo irônico, né? A ironia é uma das características desse processo dialético, né? Aonde eu vou estar buscando, então, fazer nascer no indivíduo o conhecimento, fazer nascer no indivíduo a verdade que já está dentro dele. Por que possui a verdade dentro de nós, pessoal? Porque nós somos seres diferentes dos outros seres, nós somos seres racionais, nós pensamos. E isso é o suficiente para dizer que a verdade está dentro de nós. Que basta eu fazer esse exercício, né, de externalizar o meu pensamento, de por meio do questionamento eu ver o fundamento daquilo que eu digo, para chegar então às verdades mesmas. Então o Sócrates ele acreditava que o conhecimento simplesmente transmitido, ele não tem grande valor. Então, ele garantia que por meio da dialética era possível fazer nascer o conhecimento de dentro do próprio indivíduo. Não adianta eu decorar as coisas e fazer uma prova que eu posso até vou lembrar uma coisinha ou outra depois. Eu preciso é perceber que esse conhecimento já está em mim, que ele faz parte da minha vida. E aí ele vai ganhar uma significação diferente. E aí eu vou conseguir externalizá-lo. E aí ele vou conseguir dar, então, sentido a ele, certo? Então a gente vai ter isso bem presente, bem marcado em Sócrates pra gente. Então, nessa prática do diálogo, ela vai envolver o recurso da ironia, né, uma espécie de refutação da resposta do interlocutor, mostrando que aquilo, né, afirmado por este era apenas então uma aparência do conhecimento. As discussões que acontecem, né, bastante presente ali entre os sofistas e Sócrates, onde o Sócrates está tentando mostrar para os sofistas que as suas opiniões são meras opiniões baseadas em questões aparentes e não realmente na verdade, certo? Nessa verdade que a gente deve então buscar por meio do recurso dialético. Bom, só que o fato de Sócrates ser bastante questionador não é uma coisa muito fácil, né, para ele. Por que não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito simples? Pelo fato de que ele é condenado à morte, pessoal. Sócrates vai ser condenado à morte por corromper a juventude, por incitá-la então a questionar os poderosos atenienses, por incitá-la também a questionar os deuses gregos, né? Que a crença nos deuses gregos ela era vigente ainda. Só que Sócrates passa por um julgamento onde é colocado a ele que ele tenha que desdizer aquilo que ele disse, ou seja, que ele tenha que deixar de lado aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele falou, enfim, né? Falar que tudo viagem dele, que foi uma viagem que ele passou durante um tempo, mas que agora ele está voltando, caindo em si, desestimular o questionamento, na verdade, né? Ou então
que isso seria basicamente renunciar à filosofia, ou então ele teria que tomar um veneno, né, que é a cicuta. Então, o que o Sócrates prefere? Ele prefere a morte do que renunciar à filosofia, pessoal. Digamos que filosofia é igual um durex, que tu gruda num dedo, aí tu tenta tirar com o outro e com o outro, e é praticamente impossível. Tem que grudar numa parede para conseguir se livrar desse durex. E do mesmo modo, a filosofia, como dizia uma amiga minha, né? Como diz uma amiga minha, é uma merda que a gente mexe que vai feder para sempre. E então, de fato, é isso. A gente não consegue se livrar do questionamento assim tão fácil. Uma vez que começou a se questionar, é difícil olhar para as coisas do mesmo modo. E Sócrates pensa exatamente isso. Ele não tinha como viver numa ilusão, como viver numa mentira. Então, por isso, ele prefere a morte do que renunciar à filosofia. Beleza? Então, nós vamos ter essa caracterização do Sócrates. Ele não queria ninguém chorando ali, então, no seu leito de morte. Ele não estava triste por ele estar ali, então, né, condenado à morte. Porque, segundo ele, temer a morte, então, é julgar-se sábio, quem não o é, porque é julgar que sabe o que não se sabe. Ninguém sabe o que acontece depois da morte. Então eu não tenho que temer o que vai acontecer depois da morte, nem ficar feliz, nem triste, nem nada. Simplesmente é algo que acontece. E então não é motivo de temer. Ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura, eu vou ficar bem de canto aqui para poder ler, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos as temem, como soubessem ser ela então o maior dos males. Mas ninguém sabe qual que é a real sobre a morte. Então, né, ele não estava sofrendo, se lamentando por conta disso. Bom, vamos mudar aqui o slide, se ele quiser mudar com a gente. Foi. Pessoal, tem um videozinho no YouTube que eu recomendo que vocês assistam. Vocês estão com tempo aí, quarentena, não é mesmo? Sei que tem outras matérias também, mas enfim, tem um videozinho que ele é curtinho sobre o julgamento de Sócrates, ou melhor, mostrando o julgamento de Sócrates. É um trecho do filme do Rossellini, né, um cineasta italiano que ele fez filmes de vários filósofos. Então vocês podem assistir o filme inteiro se quiserem também. Tem do Sócrates, tem do Descartes, tem do Spinoza. Enfim, tem alguns filósofos. E aqui tem um trechinho do julgamento de Sócrates para vocês sentirem mais ou menos como é que foi a vibe, né, que o Platão descreve pra gente na Apologia de Sócrates. Tá bom? Então, para vocês conferirem em casa, é só pesquisar com esse nome Julgamento de Sócrates que vocês chegam no videozinho do YouTube. Sugestão de atividade do capítulo 2. Página 31, exercício 1 e 2. Só. Mas vocês podem fazer os outros exercícios também. Eu só coloquei a 1 e a 2 somente porque eu sei que vocês vão ter outras disciplinas, outros exercícios, muita coisa para fazer ainda, né? Mas vocês podem fazer os outros, principalmente terceirão, tem que se ligar, ano de vestibular, ano de Enem, a gente não sabe como é que vai ficar essas coisas, mas vai que tenha, então vamos preparar, tá certo? Não vamos perder tempo, não vamos deixar esfriar, certo? Nessa quarentena, vamos estudar. Beleza? Então, exercícios 1 e 2 da página 31. E por enquanto é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês, por terem assistido até aqui. Logo mais vem com mais videozinho de aula e tô morrendo de saudade de vocês. Se vocês tiverem dúvida, estou à disposição. Vocês sabem onde me encontrar ali no Instagram, e aí a gente conversa certinho, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.